No dia do funeral da nossa filha, meu marido reservou uma viagem de primeira classe para Bali com o irmão e a amante. A mensagem dele estava transbordando crueldade. Estamos celebrando novos começos. Enterre ela sozinha. Você já está acostumada a ser patética de qualquer forma. Eu reagi bloqueando todas as contas bancárias deles e os empréstimos da hipoteca, que sou eu quem paga todo mês. Então começaram as ligações. 109 chamadas perdidas. Meu celular não parava de vibrar com as mensagens deles, enquanto eu estava sozinha no banheiro da funerária, ainda vestida de preto. Não tinha permitido que as lágrimas saíssem ainda, nenhuma sequer, e não ia deixar isso acontecer agora. A maquiagem que eu havia feito às 5 da manhã estava impecável. A mensagem dele, com uma foto anexada, mostrava ele, o irmão Charles, e uma loira que eu reconheci de imediato como sendo Melissa, do escritório de Joshua. Eles estavam fazendo um brinde com copos de champanhe, claramente em um voo de primeira classe. A data e hora mostravam 10h24 da manhã, exatamente 4 minutos depois que o caixão da nossa filha Emma foi fechado. Fiquei ali, encarando a mensagem novamente. Enterre ela sozinha. Você já está acostumada a ser patética. A raiva dentro de mim ferveu, mas eu não conseguia desviar os olhos das palavras cruéis. 3 semanas antes, enquanto Emma estava dando seus últimos suspiros no setor de oncologia pediátrica, um lugar que tínhamos chamado de casa por quase um ano, Joshua tinha alegado que precisava cuidar de coisas do trabalho, para garantir que não enfrentaríamos dificuldades financeiras depois do inevitável. Eu não questionei nada. Estava exausta, devastada. Eu só segurei a mão da nossa filha mais forte e sussurrei para ela que o papai a amava, embora estivesse ocupado com o trabalho. Era mais uma mentira em uma longa cadeia delas. Mentiras que eu disse para proteger a Emma da realidade cruel da nossa vida. Minha mente voltou no tempo para 6 meses antes, quando me vi sozinha com o consultor financeiro do hospital, hipotecando nossa casa para cobrir os tratamentos experimentais que o plano de saúde não pagaria. Joshua não teve coragem nem de ir a essas reuniões. Eu também me lembrei de ter ligado para ele da farmácia quando o medicamento da Emma custou $200 e ele simplesmente me disse para dar um jeito. Eu esvaziei a minha conta de aposentadoria, enquanto ele aparentemente estava fazendo planos para a viagem. O som de uma batida na porta do banheiro me trouxe de volta ao momento presente. Senhora Bennett, está tudo bem? A voz do diretor da funerária perguntou gentilmente. Eu me recompus. Estou bem, respondi, surpreendentemente calma. Olhei minha reflexão no espelho. Minha filha se foi. Meu marido estava do outro lado do mundo com sua amante. Pela primeira vez em nossos 15 anos de casamento, eu finalmente me vi claramente, como uma mulher que carregou o peso dos pagamentos da hipoteca, das contas médicas, o fardo emocional, as noites sem dormir ao lado da cama de hospital de Emma, enquanto Joshua estava planejando sua fuga. A raiva que senti era desconhecida, mas clara, como quando saímos de uma sala escura e entramos em plena luz do dia. Coloquei o celular na minha bolsa, endireitei a postura e saí para enfrentar o que estava por vir. Eu caminhei até o corredor com o coração pesado, mas uma sensação de clareza me envolvia. Ao passar por entre os rostos simpáticos, segui em direção ao altar. Vi as pessoas que Emma havia tocado, como sua professora favorita, os amiguinhos de antes da doença, os colegas de trabalho que doaram seus dias de licença para que eu pudesse ficar com ela durante o tratamento. Mas de nenhum lado da família de Joshua havia alguém presente. Agora eu entendia o porquê. Quando cheguei ao cemitério, onde o caixão branco de minha filha estava sendo baixado, eu não desabei como todos esperavam. A terra estava recebendo o corpo da minha filha, mas eu me recusei a permitir que ela me engolisse também. Em vez disso, com cada punhado de terra que jogava sobre o caixão, minha determinação se fortalecia. A recepção passou em um borrão de pratos de comida e condolências. Minha irmã, Katie, ficou até o último convidado ir embora, ajudando a limpar e me observando com um olhar preocupado. Você pode ficar conosco essa noite, Scarlett. Não deveria ficar sozinha. Ela me ofereceu, apertando minha mão. Eu tenho coisas para resolver aqui, respondi, com uma calma que me surpreendeu. Depois que Kate, relutante, foi embora, fui até o quarto de Emma. Eu não entrava lá desde o dia em que a ambulância a levou pela última vez. O elefante de pelúcia dela ainda estava empoleirado contra os travesseiros, esperando por uma criança que nunca mais retornaria. Na mesa de cabeceira, havia uma foto emoldurada de nós 3, na praia, antes do diagnóstico,
antes de eu saber quem Joshua realmente era. Peguei a moldura e fiquei olhando o rosto de Joshua. Será que ele já estava com Melissa naquela época? Será que ele já estava sonhando com novos começos enquanto nossa filha, de 5 anos, fazia castelos de areia? A frieza da sua traição me atingiu como uma onda. Durante a doença de Emma, eu havia retirado quase tudo da minha poupança pessoal para cobrir os tratamentos, medicamentos especiais para ajudá-la a não sentir náuseas, viagens para especialistas em outros estados. Enquanto isso, Joshua aparentemente estava guardando dinheiro para a sua grande fuga. Sentei-me na cama de Emma, sentindo o peso de tudo, a pressão ameaçando me esmagar. Por um momento, perigoso, pensei em simplesmente deixar isso acontecer. Deixar-me consumir pela dor, ignorar a traição de Joshua, me permitir quebrar completamente. Seria mais fácil do que lidar com tudo isso. Foi quando meu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Sinto muito pela sua perda. Joshua disse que você queria cuidar do funeral sozinha, mas se precisar de qualquer coisa, estou à disposição. Sou a Melissa, por sinal. A audácia dessa mensagem me tirou o fôlego. Ela nem sabia que fazia parte do plano de fuga dele durante o funeral da nossa filha. Mais uma manipulação, mais uma mentira. Não respondi a Melissa. Em vez disso, abri o aplicativo bancário com uma sensação renovada de propósito. Eu trabalhava como contadora em uma empresa de construção, e números sempre foram meu refúgio. Joshua sempre esteve ocupado demais para lidar com nossas finanças. Todas as contas estavam em meu nome, inclusive a hipoteca que eu pagava da minha conta pessoal, porque Joshua alegava que sua renda freelance era instável demais. Até mesmo os cartões de crédito que ele usava sem pensar estavam no meu nome, abertos quando o crédito dele caiu após a faculdade. Até o carro novo que ele comprou estava financiado em meu nome, porque conseguíamos uma taxa melhor dessa forma. Meus dedos se moveram com precisão enquanto eu transferia os fundos, alterava senhas e congelava cartões. Cada ação que tomava me afastava ainda mais da ideia de um colapso emocional. Isso não era apenas vingança, era autossuficiência. Joshua me deixou sozinha para enterrar nossa filha. Não ia deixar que ele também me deixasse sem nada. À meia-noite, eu havia trancado todas as contas, redirecionado os pagamentos automáticos para minha conta pessoal e deixado exatamente $13 na nossa conta conjunta. $1 para cada chamada perdida que, eventualmente, iluminaria a tela do meu celular quando a realidade chegasse até eles, no paraíso. Então, finalmente, me permiti deitar na cama de Emma, abraçando seu elefante de pelúcia. As lágrimas finalmente vieram, não apenas pela minha filha, mas pela vida que eu pensei que tinha, pelo marido que eu acreditava que estaria ao meu lado no pior dia da minha vida. O amanhã traria consequências e complicações, mas enquanto eu caía em um sono exausto, senti algo inesperado, algo que eu não havia sentido em meses, uma faísca de poder que eu tinha esquecido que possuía. Joshua achava que estava escapando para um novo começo, mas ele não tinha ideia de que eu estava começando um meu próprio. Acordei antes do amanhecer, com o elefante de pelúcia de Emma ainda apertado contra meu peito. Por um momento, misericordioso, eu esqueci tudo. Mas a realidade logo desabou sobre mim com uma força esmagadora. Porém, a dor paralisante que me acompanhava havia se transformado da noite para o dia em algo mais firme, mais focado. Meu celular mostrava 17 chamadas perdidas, todas de números internacionais. Eles haviam descoberto a primeira parte do meu plano. Coloquei o telefone no modo não perturbe e fui para a cozinha, com café na mão. Sentei à mesa de jantar, que havia se transformado no meu escritório nos últimos 10 anos. A ironia não me escapou, porque a carreira que Joshua sempre minimizou, uma simples contadora, agora era minha maior arma. Sempre fui boa com números. Quando as pessoas não equilibram suas contas, elas não mentem para quem sabe onde procurar. Comecei a lidar com as finanças da nossa casa 3 meses depois de nos casarmos, quando Joshua fez cheques sem fundo para o aluguel e as contas de utilidades. Eu sou criativo, não analítico, ele explicou, com aquele sorriso encantador que me fazia derreter. Você é muito melhor com essas coisas, Scarlett. O que começou com o controle do orçamento doméstico foi se expandindo à medida que o negócio freelance de Joshua crescia. Eu acompanhava suas faturas, fazia os impostos e corrigia silenciosamente seus erros financeiros. Quando compramos a casa 7 anos atrás, fui eu quem fez o pagamento inicial, com uma herança da minha avó. Quando o carro dele foi apreendido depois que ele esqueceu de fazer os pagamentos,
Eu o financiei em meu nome para conseguir uma taxa de juros melhor. E quando Emma ficou doente, fui eu quem navegou pela labiríntica rede de contas médicas, seguros e planos de pagamento, enquanto trabalhava o dia inteiro e passava as noites no hospital. Agora eu estava com o computador aberto, examinando as planilhas financeiras que mantive por 15 anos. Ao contrário do que Joshua acreditava, eu não agi impulsivamente na noite anterior. Eu simplesmente coloquei em prática o plano de contingência que eu havia criado meses antes, quando notei retiradas estranhas da nossa conta poupança, $1.500 aqui, 1.000 ali. Retiradas pequenas o suficiente para que eu talvez não notasse, mas eu sempre percebia. Tentei me convencer de que ele estava apenas planejando uma surpresa para quando Emma se recuperasse, ou talvez estivesse guardando dinheiro para um possível tratamento futuro dela. A verdade, porém, era muito mais cruel. O primeiro passo foi ligar para o nosso credor da hipoteca. Preciso discutir uma situação de dificuldades financeiras, expliquei à representante, minha voz calma. Estou fazendo os pagamentos sozinha, após a longa doença e falecimento da minha filha. Preciso negociar uma pausa temporária nos pagamentos enquanto reorganizo minhas finanças. A voz da mulher suavizou ao ouvir sobre a morte de Emma. As pessoas ficam automaticamente mais solícitas quando você conta que perdeu um filho, uma das poucas vantagens nesse pesadelo. Em seguida, fui para as empresas de cartão de crédito. Eu não cancelei os cartões de imediato, pois isso alertaria Joshua imediatamente. Em vez disso, relatei atividades suspeitas em nossos cartões conjuntos, garantindo que fossem bloqueados enquanto a investigação fosse realizada. Seus cartões pessoais, que eu o adicionei como usuário autorizado, eram mais simples. Eu os removi. Até o meio-dia, eu havia desmontado sistematicamente o acesso financeiro de Joshua, enquanto me protegia. Eu imprimi os e-mails de confirmação e os arquivei em uma nova pasta chamada Fortaleza. A metáfora era perfeita, pois eu estava construindo muros para proteger o que restava da minha vida. Meu celular continuava a vibrar com chamadas que eu não atendia. Finalmente, atendi a uma delas. Era Joshua. O que diabos você fez? Sua voz estava tensa com pânico e raiva. Anúncios do aeroporto podiam ser ouvidos ao fundo. Oi, Joshua, como vai? Bali está lindo nesta época do ano, né? Eu disse com calma, quase como se estivéssemos conversando sobre um tema qualquer. Scarlett, meus cartões não estão funcionando. O hotel está ameaçando chamar a polícia. Ele disse, tentando soar sério. Isso parece ser um problema seu, respondi de forma quase casual. Estamos na mesma situação, não estamos? Eu enterrando nossa filha e você, tirando selfies em primeira classe. A última parte foi dita com um tom mais frio, quase cortante. Você não entende, eu... Ele tentou justificar, mas fui direta. Eu entendo perfeitamente. Você está celebrando novos começos, certo? Começando uma nova vida sem a filha doente e a esposa patética. Eu te cito. Enterre ela sozinha. Você já está acostumado a ser patético. Repeti exatamente as palavras dele, com frieza. Houve um silêncio. Então ele falou de forma mais suave. Eu sei que você está chateada, tem todo o direito de estar, mas não é assim que devemos lidar com isso. Se você puder transferir um pouco de dinheiro para as passagens de volta... Não. A simplicidade da minha resposta pareceu deixá-lo sem palavras. Como assim, não? Ele insistiu. Não. Essa palavra é uma sentença completa, Joshua. Se vira. Desliguei a ligação e bloqueei o número dele. A casa ficou estranhamente silenciosa depois disso. Eu caminhei pelos cômodos, sentindo os fantasmas da vida que eu achava que tinha. Lembrei-me de como construímos essa casa juntos, como construímos nossa vida. Então, entrei no escritório em casa e comecei a separar os documentos financeiros que precisaria levar ao advogado de divórcio, que eu planejara procurar no dia seguinte. Enquanto puxava os arquivos do gabinete, um livro encadernado em couro caiu atrás deles. Eu não o reconheci de imediato. Só quando o abri e vi a escrita cuidadosa na primeira página é que percebi do que se tratava. O diário secreto da Emma. Não para pais. Minhas mãos tremiam enquanto eu o segurava. Emma tinha apenas 7 anos quando foi diagnosticada. No final, ela estava muito fraca para escrever. Este diário, então, devia ser de antes. Hesitei, sentindo-me como uma intrusa, pois eram os pensamentos privados dela. Mas agora ela não estava mais aqui. E aqueles eram todos os fragmentos do mundo interior dela que me restavam.
A primeira entrada dizia: No meu 6º aniversário, papai prometeu me levar ao aquário, mas ele teve que trabalhar de novo. Mamãe fez meu bolo com cobertura roxa e me levou para ver os golfinhos mesmo assim. Ele disse que o papai viria na próxima vez. Eu queria que a próxima vez fosse hoje. Simples palavras que cortavam mais fundo do que toda a crueldade de Joshua. Comecei a fechar o diário, não preparada para mais essa dor, quando um pedaço de papel dobrado caiu entre as páginas. Abri e encontrei um desenho de giz de cera, um boneco de palito com cabelo amarelo entre 2 outros bonecos maiores. Na parte inferior, estava escrito com a letra de Emma: Quando eu crescer, quero ajudar as pessoas com dinheiro, como a mamãe. Algo se mexeu dentro de mim, como se uma chave tivesse girado dentro de mim. Isso não era mais sobre punir Joshua. Era sobre honrar a garotinha que me observava mais de perto do que eu percebia, que me via forte quando eu só sentia cansaço. Meu telefone tocou novamente. Era Charles. Ignorei a chamada e coloquei o diário de Emma cuidadosamente na minha mesa. Amanhã traria mais batalhas, mais decisões. Mas aquela noite, eu me permiti ler as palavras da minha filha e procurar o caminho para seguir em frente, através dos olhos dela. Naquela noite, eu me aninhei no cantinho de leitura de Emma, o banco de janela que ela mesma ajudou a escolher, decorado com almofadas macias, sob as luzes de fada que havíamos colocado juntas durante sua remissão. O silêncio da casa era pesado, mas eu não consegui trazer a mim a ideia de acender as luzes. Só me permitia a suave iluminação acima de mim, o brilho suave que Emma tanto amava. O diário estava pesado em meu colo. A capa de couro, gasta nas bordas pelo manuseio das pequenas mãos dela, trazia as letras de seu nome gravadas com carinho. Com os dedos, tracei essas letras, sentindo uma pontada de dor. Será que estava invadindo sua última privacidade? A parte racional de mim sabia que Emma não se importaria mais com isso, que ela já estava além disso, mas a mãe dentro de mim queria respeitar o que ela havia deixado para trás. Desculpe, docinho. Eu sussurrei para o vazio da sala. Eu precisava ouvir a sua voz novamente. Abri para a segunda entrada, datada logo após seu 6º aniversário. Hoje, na escola, a professora Wilson perguntou o que nossos pais fazem. Eu disse: minha mamãe ajuda as pessoas com números e meu papai desenha imagens para os computadores. O Tommy disse: isso não é um trabalho de verdade. E eu fiquei brava. O trabalho do papai é real. Ele só faz em lugares diferentes às vezes, tipo na casa do amigo dele, quando ele não vem para o jantar. As palavras de Emma me cortaram profundamente. Mesmo então, ela já estava tentando justificar os ausentes de Joshua, tentando fazer sentido das faltas dele. Eu segui, virando as páginas, encontrando anotações típicas de uma criança de 6 anos. Qual dinossauro ela achava o melhor? Sempre o tricerátopo. Quem era a menina mais maldosa da classe, Britney, com a mochila rosa? E claro, qual garoto ela casaria um dia? Thomas, do grupo de leitura, ou o Capitão América? Era o normal, o que deveria ter sido. Mas então, depois da doença dela, uma nova entrada apareceu, datada 3 dias após o diagnóstico. O médico disse para a mamãe e o papai que estou muito doente. Mamãe chorou no banheiro, mas disse que estava tudo bem. Papai olhou muito para o celular. Eu estou com medo, mas não quero que eles saibam. Mamãe diz que eu sou a menina mais corajosa que ela conhece. Eu preciso ser corajosa para ela. As lágrimas turvaram minha visão. Eu achava que tinha escondido meu medo dela, mas ela sabia de tudo. Sabia o quanto eu estava destruída. Sabia das longas noites, de mim chorando silenciosamente nos banheiros do hospital, tentando esconder o pânico e o desespero que tomavam conta de mim. Emma sabia, como sempre soubera. À medida que os tratamentos avançavam, as entradas no diário se tornaram mais curtas, com desenhos e pulos no texto. Às vezes, apenas um desenho de uma pulseira de hospital colada à página, ou comentários sobre as enfermeiras que ela gostava, ou quais alimentos não a faziam vomitar. Mas então, cerca de 5 meses após o início do tratamento, encontrei uma entrada que fez meu coração parar por um segundo. Papai veio hoje. Ele trouxe um jogo novo para meu tablet e ficou comigo por 2 horas. Quando mamãe foi comprar café, ele me contou um segredo. Ele disse: às vezes os adultos ficam muito tristes e assustados, e fazem coisas que parecem más, mas não são realmente. Ele disse: se eu não estiver muito no hospital, não é porque eu não te amo, é porque me dói muito te ver doente. Eu disse: está tudo bem,
Eu entendo sobre ter medo. Eu quase desmaiei quando li isso. Ele usou nossa filha para se eximir de culpa. Ele fez a minha filha consolar ele, quando deveria ser ele a me consolar, quando ela era quem precisava ser amparada. A raiva que me invadiu foi tão profunda que precisei de vários minutos para me acalmar antes de continuar lendo. As entradas ficaram ainda mais esparsas à medida que Emma foi enfraquecendo. Mas então, cerca de 3 semanas antes de sua morte, encontrei uma entrada que se destacou das outras. A letra estava mais tremida, mas as palavras mais maduras. A enfermeira Jen me ajudou a escrever isso porque minhas mãos estão muito cansadas. Eu sonhei que era um pássaro. Eu podia voar para qualquer lugar e nada me doía. Eu não estava com medo mais. Eu acho que morrer pode ser assim. Mamãe diz que vou melhorar, mas eu sei que isso não é verdade. Eu queria que ela falasse sobre isso comigo. Papai não vem muito agora. Na última vez que ele esteve aqui, ele estava no corredor falando sobre Melissa e como tudo é complicado. Mamãe acha que eu não sei sobre a Melissa, mas os quartos do hospital têm paredes finas. Minhas mãos ficaram geladas. Ela sabia de tudo, o que eu estava tentando esconder dela. Ela soubera desde o começo, e mesmo assim, se preocupou comigo. Eu não sabia o que fazer com isso. As palavras dela pareciam tão pesadas, tão cheias de sabedoria e dor. Virei mais algumas páginas e encontrei uma entrada que me partiu em pedaços. Hoje eu fiz o papai prometer uma coisa. Eu pedi para ele cuidar da mamãe depois que eu for embora. Ele chorou e disse que, claro, ele faria isso. Eu espero que ele não tenha mentido. Mamãe precisa de alguém que a faça rir. Ela não ri há muito tempo. Eu não quero que ela fique sozinha. As lágrimas começaram a cair, sem controle. Minha filha sabia que estava partindo, e sua última preocupação foi comigo, com minha solidão. Ela me pediu para que eu não ficasse sozinha. O peso disso foi tão grande que eu precisei parar e respirar. Fechei o diário, segurando-o contra meu peito. Emma sabia de tudo. Ela sabia da traição de Joshua, de tudo o que estava acontecendo, e ainda assim, sua última preocupação foi me proteger. Eu olhei para o diário por mais alguns segundos, sentindo uma dor profunda, mas também uma chama de determinação começando a crescer dentro de mim. O celular vibrou novamente. Era Charles. Decidi não atender ainda. Em vez disso, fui para o meu escritório, onde comecei a planejar os próximos passos, para garantir que eu honraria a memória de Emma da maneira que ela merecia. A manhã seguinte chegou silenciosa, e eu sabia que seria o dia de tomar decisões. O telefone continuava a vibrar com chamadas de Joshua e Charles. Não atendia nenhuma delas. Eu já sabia o que tinha que fazer. A cada chamada, mais uma tentativa de manipulação, mais uma tentativa de me controlar, de me fazer sentir culpada por algo que eu nunca tinha feito. Era o momento de agir. Eu não seria mais a mulher que suportava tudo calada. Sentei-me à mesa de jantar, com a xícara de café nas mãos, a mente clara, como se tudo finalmente tivesse se colocado no seu devido lugar. Não era mais sobre a vingança contra Joshua. Não era mais sobre ele. Era sobre mim. Sobre minha reconstrução. Sobre o que Emma sempre soubera que eu era. Uma mulher forte, capaz de enfrentar qualquer adversidade. Puxei o meu laptop e comecei a revisar os documentos que precisava para o advogado. O divórcio estava iminente. As últimas semanas haviam sido apenas uma preparação, uma contagem de tempo até que o último passo fosse dado. E com isso, algo dentro de mim se acendeu, uma chama de força que me dava confiança. Eu sabia que seria difícil, mas era algo necessário para que eu voltasse a viver, para que finalmente eu tomasse as rédeas da minha vida. Liguei para o advogado e marquei uma reunião para o fim da tarde. Não estava mais disposta a esperar. Não depois de tudo o que eu havia descoberto. Não depois de todo o sofrimento que eu suportei enquanto ele estava, literalmente, longe de tudo, celebrando o fim da nossa filha e a destruição da nossa família. De repente, uma notificação surgiu na tela do meu celular. Era uma mensagem de Charles. Scarlett, eu sei que você está com raiva e você tem todo o direito de estar, mas você tem que ouvir o que o Joshua tem a dizer. Ele está perdido e não sabe mais o que fazer. A raiva quase me sufocou novamente. Mas respirei fundo. Não ia me deixar arrastar de novo para o ciclo de desculpas e promessas vazias. Respondi com firmeza. Charles, não há mais nada a ser dito. O que ele fez não tem explicação, e agora ele tem que arcar com as consequências disso. Eu sabia que Charles, como sempre, tentaria interceder, tentando ser o mediador, mas nada mais poderia ser feito.
Já havia feito tudo o que podia para salvar o que restava de nossa família, mas ele destruiu tudo com sua traição. Agora era minha vez de reconstruir, por mim e por Emma. A tarde chegou rapidamente e fui até o escritório do advogado. O ambiente estava frio, impessoal, mas eu estava preparada. O advogado me cumprimentou com um aperto de mão e logo me pediu para sentar e começar a falar sobre o que eu queria. Não precisei de muito tempo para explicar a situação. Ele já sabia dos detalhes da traição de Joshua e das questões financeiras que eu tinha abordado. A minha decisão estava clara. A separação era irreversível. Eu quero tudo. A casa, o que ele deixou de seguro e, especialmente, a conta da faculdade da Emma. Ele não pode ter nada disso. Disse com firmeza, sem hesitar. Eu sabia que não era apenas sobre dinheiro ou bens materiais, mas sobre garantir que a memória da minha filha fosse respeitada. Ele não merecia ter nada que fosse meu ou de Emma. O advogado fez uma anotação e me garantiu que ele prepararia os documentos necessários. Ele também recomendou que eu exigisse uma compensação financeira de Joshua pelos meses em que ele esteve ausente, não apenas como marido, mas como pai. Eu não tinha a intenção de deixar nenhum dos dois escapar ileso dessa situação. À medida que saía do escritório do advogado, a realidade começou a se firmar dentro de mim. Era o fim de um capítulo da minha vida, mas também o começo de algo novo. Emma me deu o presente mais precioso, a clareza para seguir em frente, para reconstruir minha vida. A raiva, a dor e a tristeza estavam se transformando em uma força motivadora, em algo que eu nunca imaginei que poderia ser. Quando cheguei em casa, encontrei outra mensagem de Charles. Ele estava desesperado, pedindo que eu reconsiderasse, que fizesse tudo por causa de Emma. A mensagem me irritou, mas eu não me deixei abalar. Apenas respondi. Charles, o que eu preciso fazer é cuidar de mim. Eu não posso mais me dar ao luxo de viver a vida dele. E não vou mais permitir que ele destrua o que resta de mim. Eu vou seguir em frente. Antes que eu tivesse tempo de processar tudo, meu celular tocou novamente. Era Joshua. E eu sabia que ele finalmente havia percebido as consequências de suas ações. Scarlett, por favor, me ouça. Eu sei que fiz merda, mas você não pode destruir tudo assim. Você não pode fazer isso com a gente. Vamos conversar, vamos resolver isso. Eu não sabia se ria ou se chorava. Ele ainda não havia aprendido nada. Eu olhei para o telefone. E antes que ele tivesse tempo de continuar com seu discurso, desliguei a ligação. Passei o resto da noite em silêncio, revendo os documentos, organizando as coisas que seriam necessárias no futuro. A casa estava mais quieta do que nunca, mas agora, pela primeira vez em meses, o silêncio me trazia paz. Eu estava sozinha, mas não estava mais perdida. Eu sabia exatamente o que eu precisava fazer. Antes de dormir, abri o diário de Emma mais uma vez e li suas últimas palavras. Ela me pediu para ser forte. Eu havia falhado, mas não mais. Eu era a mulher que ela sempre soubera que eu seria. E não, eu não deixaria que nada nem ninguém me fizesse perder isso. O processo de divórcio foi rápido, muito mais rápido do que eu esperava. Joshua tentou mais uma vez negociar, pedindo que eu reconsiderasse, que ele estava arrependido, que queria encontrar uma maneira de reconstruir a família. Ele sempre teve uma maneira de manipular as palavras, de virar as coisas contra mim, mas agora não tinha mais efeito. Eu não me importava com as promessas vazias dele. Ele havia perdido seu direito a qualquer consideração, a qualquer misericórdia. O que eu fazia agora não era sobre vingança. Era sobre proteger a memória de Emma, sobre respeitar tudo o que ela foi e tudo o que ela significou para mim. Eu sabia que ela não queria me ver destruída pela dor, não queria que eu fosse consumida pela raiva. Ela sempre me disse, em suas palavras simples e diretas, que a minha força era o que a mantinha firme. E era isso que eu faria. Eu seguiria em frente, com força. Na semana seguinte, tive minha primeira consulta com a terapeuta. Era um passo que eu sabia que precisava dar, algo que eu estava adiando há meses, desde o início da doença de Emma. Mas agora era diferente. Eu não ia mais carregar esse peso sozinha. Precisava de ajuda para entender como eu poderia reconstruir minha vida, como poderia lidar com a dor sem deixar que ela me destruísse. Foi uma conversa difícil, como era de se esperar. Eu falei sobre Emma, sobre tudo o que tínhamos vivido, sobre como sua doença e sua morte haviam consumido cada parte de mim, mas também falei sobre como isso me havia transformado,
Como havia despertado uma força em mim que eu nunca soubera que tinha. Eu estava aprendendo a me dar espaço para sentir dor, mas também estava aprendendo a não deixar que essa dor me definisse. Minha terapeuta foi incrível. Ela me fez perceber que, embora a dor da perda de Emma nunca desaparecesse, eu tinha o poder de escolher como lidaria com ela. Não seria fácil, mas eu podia usar essa dor para crescer, para me tornar uma pessoa mais forte, mais centrada. Com o tempo, as coisas começaram a mudar. Eu voltei ao trabalho com a ajuda de um apoio emocional que não imaginava que precisaria, mas que se mostrou fundamental para a minha recuperação. Comecei a me concentrar no que eu queria para o futuro. Para mim, para a minha vida. Não seria mais uma vida marcada pelo sofrimento, pela traição e pela perda. Eu tinha um novo propósito. Decidi fazer algo que Emma sempre quis. Abrir um negócio de doces. Ela sempre falava sobre o bakery com a porta azul e o bolo cheio de cobertura. Eu sabia que seria um desafio, mas também sabia que Emma me daria força para seguir em frente. Foi o primeiro passo real para reconstruir a minha vida e a minha felicidade. Não como uma resposta a Joshua ou a qualquer outra pessoa, mas como uma homenagem à minha filha. Ao que ela representava para mim e ao que ela acreditava em mim, mesmo quando eu mesma não acreditava. Comecei a procurar um local para o negócio e logo encontrei o lugar perfeito. Era uma pequena loja, num canto tranquilo da cidade, com uma fachada que tinha exatamente a cor de azul que Emma sempre sonhou. Eu soube instantaneamente que aquele seria o lugar. O nome foi fácil de escolher. A Porta Azul. Eu imaginei Emma lá comigo, como se ela fosse meu guia, meu apoio, me ajudando a fazer isso acontecer. Enquanto organizava tudo, comecei a perceber como o ciclo de dor que eu havia vivido estava se encerrando. O sofrimento ainda estava lá, claro, mas ele não me consumia mais. Ele não me controlava. Eu estava no controle da minha vida agora. E, de certa forma, a loja representava uma forma de recomeço. Não um recomeço no sentido de apagar tudo o que tinha acontecido, mas um novo capítulo em que eu podia seguir em frente, honrando o que foi perdido, mas também abrindo espaço para novas possibilidades. Joshua tentou entrar em contato uma última vez, querendo se desculpar, querendo conversar sobre o futuro. Mas eu sabia o que ele queria. Ele queria voltar a ter algum controle sobre minha vida, sobre minha história. Não mais. Eu sabia que não poderia me permitir cair nessa armadilha novamente. Ele havia destruído o que tínhamos, e agora ele tinha que enfrentar as consequências disso. Eu fui até o escritório onde meu advogado trabalhava e finalizei tudo com ele. O divórcio estava concluído. Eu estava legalmente livre de Joshua, e isso me dava uma sensação de paz que eu não havia sentido em muito tempo. Ele ainda tinha que enfrentar as consequências financeiras, e eu estava decidida a garantir que ele pagasse o que me devia. Mas, de alguma forma, isso não me afetava mais. Eu sabia que, em algum momento, ele perceberia que eu estava melhor sem ele, mais forte do que nunca. O dia da inauguração da loja chegou, e eu estava nervosa, mas animada. Eu sabia que Emma estaria ali comigo de algum modo. Eu podia sentir sua presença, me guiando em cada passo, me dizendo que eu estava no caminho certo. Com o apoio dos poucos amigos que ainda restaram e da minha irmã Katie, a inauguração foi um sucesso. Eu sabia que isso era apenas o começo. Eu abri o local com um sorriso no rosto, lembrando-me de tudo o que Emma me ensinou, tudo o que ela me fez ver. Eu tinha forças dentro de mim que eu nunca imaginei que teria, e agora eu estava colocando essas forças em prática, criando algo de bom em meio à dor. A vida ainda não era perfeita, e eu ainda carregava a dor da perda de Emma, mas agora eu podia ver a luz novamente, eu podia ver o futuro. Em algum lugar eu sabia que Emma estava sorrindo para mim, orgulhosa de quem eu havia me tornado. Ela sempre soubera que eu tinha força, que eu era capaz de superar qualquer coisa. E agora, eu estava vivendo essa verdade, todos os dias, com a cabeça erguida e o coração mais leve.